Bíblia grande é complicado de usar, né? Não consegue pôr o tema, Marcos, aqui? Não? Nem, mas o áudio do vídeo vai conseguir? Eu já dei para Jesus abençoar até o final, para dar certo. Aleluia. Isaías 40 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que a recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Vós, que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai por ermo vereda a nosso Deus. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor a disse. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o livro de Isaías, ele estava falando aqui sobre o precursor, aquele que iria anunciar a Jesus, que traria as boas novas para a minha e para a tua vida. Cerca de 700 anos antes de vir, um homem queria prenunciar a Jesus. E um pouquinho mais à frente também, Isaías, no capítulo 53, ele também vai dizer sobre Jesus. Primeiro ele fala que haverá que virá que preparará o caminho. E no capítulo 53 ele diz que aquele que virá, ele não tem aparência, nem formosura, nem beleza, foi desprezado, foi rejeitado, homem de dores, que tomou sobre si as nossas enfermidades, as dores, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aqui Isaías está anunciando Jesus, aquele que viria depois do precursor, que prepararia o caminho. E é uma passagem muito conhecida porque todos nós sabemos que foi anunciado no Cristo. E depois de 700 anos, aí acontece um milagre. Porque Deus, ele prepara tudo. A gente sabe da história de Abraão, a gente sabe da história de Isaac, onde suas mulheres estéreis tiveram seus filhos, principalmente Sara nasceu filhos na sua velhice. A mulher de Isaac também demorou a ter filhos. Homens que foram preparados para o tempo certo, para o povo certo. E não seria diferente para aquele que iria encaminhar o povo para Cristo. Então Isaías ele começa a dizer: haverá um homem que viverá no deserto, e ele vai endireitar as veredas no ermo, para preparar o caminho, para preparar os corações daqueles que receberiam a Cristo. E aí acontece um milagre. Zacarias, um homem já de idade, Isabel, mulher já de idade, já não esperavam mais ter filhos. Por mais que fosse o desejo dos seus corações, por mais que ardesse em seus corações esse desejo de ter filhos, mas o tempo passou. E bem sabemos que uma mulher para ter filho na sua velhice é muito difícil, mas para Deus nada é impossível. Mas ainda assim Zacarias também, velho, não acreditava ser possível ter filhos. Aí a gente vê Zacarias entrar no templo do Senhor, porque ele era sacerdote. E a gente vê que um homem já de idade continuava no sacerdócio, continuava com suas responsabilidades do reino. E ele, ao entrar naquele templo, o anjo já estava lhe esperando. O anjo está ali, olha para ele e fala: olha, você vai ser pai. E começa a descrever tudo que João seria, um homem grande na presença do Senhor, como ele viveria. E Zacarias, ele olha, porque todo mundo já conhece esse então, vai ganhar tempo. E ele dá risada como quem não acredita. E a prova seria ele perder a sua voz. Aí Zacarias demorou muito
templo e as pessoas ficavam do lado de fora já preocupadas, esse homem está demorando muito. E quando ele sai muito sem voz. Passa-se o tempo e o milagre acontece e nasce João. João tinha cerca de 6 meses de diferença de Jesus, porque quando Isabel está grávida, com 6 meses de gravidez, chega também Maria para visitar Isabel. E quando Maria entra na porta, a palavra de Isaías vai dizer que vai ser cheio do Espírito ainda no ventre. Então, quando Maria entra e ela fala, ela dá um oi para Isabel, ela se anuncia na casa de Isabel, João, no ventre da sua mãe, ele reconhece a voz da mãe daquele que estava carregando o Salvador, porque pelo Espírito do Senhor que havia em João, reconheceu o Espírito que havia no ventre de Maria, o Espírito de Jesus. E ali Isabel reconhece também e diz: agraciada, mãe do meu Senhor. E ali Isabel fica cheia do Espírito Santo. Então nós temos uma criança no ventre de sua mãe, cheia do Espírito Santo. Aí agora nós temos uma mãe cheia do Espírito Santo. Agora nós temos Maria cheia do Espírito Santo. E Jesus cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus ali. E o milagre acontece. Aí passa-se o tempo, João nasce, o precursor. Aí eu pergunto para mim e para você: nós hoje temos sido precursor de Jesus? Temos anunciado? Precursor é aquele que anuncia, aquele que vai na frente anunciando aquele que vai vir. Que nem quando a gente vai fazer um evento, o que a gente faz? A gente anuncia. Olha, tal dia lá na minha igreja vai ter um evento assim, assim, assim. E a gente começa a anunciar. E esse seria o papel de João. Anunciar. Anunciar aquele que viria. E João, ele vai crescendo no Espírito. Ele vive no deserto. Eu acredito que nem eu e nem você gostaríamos de viver no deserto. Porque o deserto, eu acredito que não deve ter muito luxo, né? Não deve ter o que a gente tem hoje. Se a gente for olhar para o povo no deserto, o que a gente poderia esperar ali? Frio à noite, muito sol de dia, pouca alimentação. Então, restrito, tudo muito restrito. Eu não sei onde João dormia. Eu não sei se ele dormia ao ermo, eu não sei se ele dormia numa barraca. A Bíblia, eu não vejo aqui a Bíblia relatar, só dizia que ele vivia no deserto. João, ele nasceu numa cidade chamada Ain-Cardim, perto de Jerusalém. O Zacarias, ele era da tribo de Levi, e Isabel, filhas de Arão. E essa escolha do Senhor pela vida de João, a gente não sabe dizer por que foi João escolhido. O que tinha de diferente no João? Nada. Só que Deus resolveu escolher aquele tempo, aquela mulher, aquele homem, aquele casal, para que nascesse esse homem que viria anunciar a Jesus. E há uma coisa interessante sobre Zacarias. Zacarias estava em exercício de suas funções no templo, o que nos ensina que para sermos abençoados precisamos andar em obediência e na presença. Ele não estava à toa. Zacarias não estava: agora estou velho, vou me aposentar. Não, ele não estava à toa. Abraão não estava à toa, já era velho, já era avançada em idade. Moisés não estava à toa. Moisés estava cuidando. Moisés já tinha 80 anos quando foi chamado. Moisés morreu com 120 anos. Todos velhos, avançados na idade. E ninguém estava à toa. E ali eu olho às vezes para mim, eu olho às vezes para as pessoas, nós jovens, e já estamos tão enfadados, tão cansados. E a gente olha para a palavra do Senhor e aqueles homens com idade avançada não estavam preocupados com isso. Não estavam pensando em aposentadoria, mas eles estavam dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, me ensina a fazer, me ensina a continuar, me ensina a não parar, me fortalece para continuar a levar e ensinar a tua palavra. E por que hoje a gente é tão jovem e a gente já quer parar?
fizeram, o que muitos homens e mulheres estão fazendo hoje. Nos evangelhos, no Mateus capítulo 3, diz assim: a pregação de João Batista, porque João ele viveu no deserto por um tempo. Lucas capítulo 80 diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até os dias que havia de se manifestar em Israel. Para crescer em espírito, se fortalecer em espírito, é necessário obediência, é necessário oração e é necessário jejum, porque assim a gente fortalece o nosso espírito, porque a palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente não jejuar, se a gente não orar, a gente não se fortalece no espírito, porque é do espírito que precisamos para viver. E naqueles dias, no capítulo 3, diz: apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí eu me lembro, quando eu ia no centro da cidade, quantos homens ali, com a Bíblia na mão, com um microfoninho, uma caixinha, e dizendo: arrependam-se, está próximo o reino dos céus. Eles repetiam as mesmas palavras de João. E hoje, quando a gente vê essas pessoas por aí, as pessoas parecem que querem pegar uma pedra, tacar logo ali e falar: cala a boca, de novo. Hoje a gente vê muito pouco disso. E antes a gente vê sobre as praças. E hoje a gente quase não vê. A internet tomou conta de tudo e poucos têm coragem de fazer. E o grande problema para piorar: os que têm coragem de fazer vão lá e fazem de qualquer jeito. E ao invés de atrair, repele as pessoas. Aí a gente tem um grande problema. Versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Aqui, repetindo o que falou em Isaías 40. Usava João vestes de pelo de camelo e cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Jordão, confessando os seus pecados. João ele ensinava a palavra. João ensinava, chegando pedindo orientação do negócio. João ensinava aquilo que o povo precisava, porque as palavras de João eram para trazer o povo para um arrependimento. Era necessário o arrependimento dos pecados. Era necessário que o povo se entregasse, que o povo se arrependesse para ser perdoado pelo Senhor. Só que João ele batizava com água. E ali simbolizava a santificação, o perdão. Mas ele dizia que haveria um que viria e batizaria com fogo e com espírito. E João dava testemunho do Senhor. E ele diz no capítulo 11, versículo 11: eu vos batizo com água para que eu entenda. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E logo abaixo no 13, ele batiza Jesus. E por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus já sabia de João, óbvio. Jesus já via João fazendo as coisas. E ele foi em direção a ele para ser batizado, porque era necessário cumprir a profecia. Jesus ele nunca fugiu de cumprir a profecia. Mesmo que não achasse necessário certas coisas, como João aqui não achava necessário, ele falava: precisamos cumprir a palavra. E ele diz: ele, porém, o dissuadia, João, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João está dizendo: eu sou muito menor. Tu és o grande, tu és o maior, tu és o profeta. E vens a mim para que eu batize, eu preciso ser batizado. Porque se a gente for reparar, João não foi batizado. João batizou todo mundo. Mas eu não vi João ser batizado. Ele foi batizado, porque eu não achei. Mas ele batizou todo mundo. João ele foi batizado no vento. João foi batizado pelo Espírito Santo ainda no vento. E vamos dizer que ele foi batizado sobre as águas, porque o que há dentro do vento? As águas do Espírito já estavam no ventre daquela mulher. Ele recebeu o batismo ainda dentro do ventre daquela mulher. E eu creio desse jeito. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto
Porquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, porque João havia o espírito da sabedoria. João recebeu o mesmo espírito que Elias recebeu para anunciar o reino dos céus. Então ele entendeu, foi anunciado lá atrás, então temos que cumprir aqui. Até aqui estamos fazendo, então não vamos deixar de obedecer, porque Jesus era maior do que João. Porque em todo tempo João entendeu, eu sou o menor, eu estou aqui só para anunciar. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que lhe dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, aleluia. João aqui cumpriu o seu legado com Jesus, de anunciar a Jesus, mas ele deixou o seu trabalho no reino? Não, ele continuou a pregar. Tanto que havia uma discussão entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, que chegavam a dizer: olha, então, os discípulos de João continuam seguindo ele. E Jesus fala assim: mas espera aí, quem é por mim vai contra mim. Então, deixe seguir João, porque Jesus sabia que haveria o tempo de João ser encerrado nessa terra. E João, ele começou a boa obra, e ele foi até o final seguindo essa boa obra. E João, ele não tinha medo. João, ele não tinha medo de falar a verdade, de pregar a verdade. João foi o último profeta até Jesus. Ele anunciou o Cristo com autoridade. Ele ensinava e batizava. Ele enfrentava todos com ousadia. Todos que tentavam se levantar contra o reino e o Messias. Muitos achavam que ele mesmo era Cristo, ou Elias, pois João recebeu a mesma autoridade para anunciar o reino. João tinha características. Ele era humilde. Ele sabia reconhecer sua posição. E ele negava ser o Cristo, porque as pessoas perguntavam: é você o Cristo? É você Elias? As pessoas tinham, nós somos curiosos, né? Somos assim. Eles queriam saber se ele, porque ele falava com tanta autoridade, que as pessoas começavam a achar que ele era o próprio Cristo, de tanta autoridade e poder que havia naquele homem. E ele dizia: João era humilde e sabia reconhecer sua posição. E ele negava ser o Cristo e dizia que ele mesmo não era digno de levar ou desatar as sandálias dos pés de Jesus. E ele enfatizava a necessidade do arrependimento em todas as suas pregações, até a chegada de Jesus. João foi perseguido por Herodes porque ele declarou a verdade. Porque ele disse: você está errando. Você está feio ou mulher do irmão. Você não pode fazer isso. Você está errado. E eles se revoltaram contra João. Porque, como a nossa linguagem diz, ele não tinha papo na língua. Ele dizia a verdade sem medo. Porque ele estava ali para anunciar o quê? Arrependimento. Então, ali era um homem de autoridade. O Herodes era um homem de autoridade. Então, ele queria que aquele homem andasse em justiça também. Então, ele falava para todos, seja alto, seja baixo, seja poderoso ou não. Ele falava para todos, para pequenos e para grandes. Aleluia. Aqui eu marquei, eu quero ser bem breve. Aqui eu marquei algumas lições que eu encontrei lendo. E aqui eu tenho 12 lições, porque eu resumi muito. E eu aprendi 12 lições com a história de João. Mas se você aprofundar mesmo em cada uma delas, bota horas aí pela frente. Eu estou vendo que está aqui na tela. Aqui, para quem já assistiu The Chosen, aqui é Jesus. E aqui é João. Ele vestia pele de camelo. Ele comia mel silvestre. E o tema da ministração de hoje ele é: como tem desgastado a sua vida? Como tem desgastado o seu tempo? Como você tem gastado? 2 Coríntios 12:15 vai dizer: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está dizendo. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. João não foi o único que deixou a sua vida para viver Cristo. Teve muitos outros homens. E aqui pode ser estranho dizer: como tem desgastado a sua vida? Mas o que Jesus disse? Aquele
aquele que quer vir após mim, deixe tudo. Para você ganhar a sua vida, você deve perdê-la. É Jesus está dizendo: você quer andar comigo? Deixa a sua vontade. Gaste o seu tempo comigo. Invista o seu tempo comigo. Jesus está dizendo para mim e para você. Você conseguiu, Mateus, ouvir? Coloca o vídeo. Irmãos, eu iria louvar, mas eu encontrei o que eu precisava. Dentro do louvor que vocês vão ouvir, e dentro da imagem que vocês vão assistir, já tem cerca de um mês. Como esse louvor tem falado comigo, porque ele me traz para cá, para a vida de João. E quando eu olho para a vida de João, nos últimos tempos, nos últimos meses, quando eu olho para João, eu falo: Senhor, como eu quero ter esse amor, como eu quero deixar tudo, Jesus, como eu quero deixar tudo aquilo que traz coisas para o meu ego, para te servir como João fez, como Paulo fez. Mas aqui enfatizando João, porque o João ele teve uma vida muito ali restrita e sofrida, porque os outros ainda viveram em suas casas. João viveu literalmente no deserto, e a gente não sabe tudo que ele passou ali, mas não foi fácil, foi difícil. E eu queria muito cantar esse louvor, mas eu não encontrei o tom, quando eu encontrei esse daí, eu falei: é esse que eu quero que a igreja ouça. Quem conheceu o louvor canta junto, mas eu quero que vocês ouçam o louvor e que vocês vejam as imagens, que ela vai passar até o fim. E vamos adorar ao Senhor. E depois eu vou passar as lições que a gente aprende com o João, mas que a gente vem aprender nessa noite, mesmo sendo muito breve, porque a mensagem de hoje é: gaste a sua vida com Jesus. Não gaste com as coisas lá de fora, não gaste com as coisas do mundo, mas gaste com Jesus, porque Ele virá. Ele virá. Mas está chegando o tempo e Ele virá. E esse tempo pode ser hoje, para mim e para você, pode ser amanhã. A gente pode não chegar naquele tempo de ver Jesus nas nuvens, porque a gente pode ir embora antes. A gente pode morrer antes. Então vamos gastar o nosso tempo com Jesus. Aleluia. Quer abaixar essa luz, Mateus? Deve chegar melhor? Não está aí o controle?
Se escolhemos olhar para a direita e para a esquerda, a palavra do Senhor vai dizer: não olhe para a direita, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Siga no caminho reto. Olhe para o alto. Salmo 121 vai dizer: eleve os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. E meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tenha coragem para falar a verdade. João criticou a muitos fariseus, saduceus, reis, Herodes, muita gente alta, ele mexeu com a cúpula, mas ele não teve medo. Foi por isso que ele perdeu a cabeça dele, porque ele mexeu com a cúpula dos mais altos. Ele tinha desapego aos bens materiais. Ele viveu no deserto, ele viveu com dificuldades, ele não tinha apego às coisas deste mundo, porque nós estamos nos apegando com as coisas deste mundo. Nada do que temos aqui iremos levar, nem mesmo a nossa roupa, ela vai ficar podre embaixo da terra. Respeito à autoridade divina. João reconheceu em todo o tempo a autoridade de Jesus. João tinha autoridade, João tinha poder, João era cheio do Espírito, mas ele sabia que Jesus era maior do que ele. A autoridade nunca é maior do que ele. Ele nunca desrespeitou isso. Ele tinha disciplina e autocontrole. Ele viveu uma vida austera no deserto, que exige esforço, era dura, desagradável, rígida em princípios, hábitos, difícil de cumprir, mas pelo plano de Deus, por aquilo que divino, por aquilo que era reto, por aquilo que era justo, porque ele entendeu ainda no ventre dele que o plano dele nessa terra era maior do que as vontades, era maior do que a sua própria vida. Ele decidiu abrir mão de tudo. Ele teve perseverança. João enfrentou a prisão e o martírio, mas ele perseverou até o fim. E eu creio que foi com esse sorriso que ele foi perder a cabeça, dizendo: Senhor, obrigado, eu cheguei no final. Até aqui eu fiz, até aqui eu cumpri. Agora eu passo a bola para ti, Jesus. E quando João morre, Jesus começa de fato o seu ministério. De fato, ele começa o seu ministério ensinando como mestre, porque também Jesus respeita o nosso tempo. Era o tempo de João, e Jesus respeitou o tempo de João. A importância do jejum e da oração, para que ele crescesse em espírito e se fortalecesse, era necessário o jejum e a oração. Era necessário se abdicar de muitas coisas. Ele foi um líder de comunicação. Ele teve uma liderança certa, de comunicação clara. Ele serviu ao povo, preparando-os para Jesus, pregando de forma simples e sincera, porque todo mundo entendia. Só não queria conhecer, porque doía. Quando mexe, confronta. E ele preparou, ele foi a preparação do sucessor e do sacrifício. João apontou Jesus como Messias. Ele era o precessor. Jesus era o sucessor dele. E ele deu a sua vida pela verdade, ele morreu. Então ele preparou o seu sucessor, que viria. O sucessor de João, Jesus. E ele preparou, ele entregou a sua vida, ele foi até a morte. Não morte de cruz, mas ele foi até a morte. E Jesus foi até a morte de cruz. Dois homens que vieram preparar o povo para que hoje nós estamos aqui. Porque João decidiu aceitar. E porque Jesus também decidiu aceitar por amor de a missão de morte. Jesus aceitou a missão de disponível a você. Como temos gastado a nossa vida? Como você tem gastado a sua vida? Você tem perdido a sua vida por Jesus? Porque se você não começou a perder a sua vida por Jesus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Perca a sua vida hoje para viver Cristo lá na eternidade. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Invista todo o que você tem, tudo que você puder, para viver uma vida de obediência a Jesus. E que venha ter no seu coração esse desejo de estar na presença dele todos os dias. Se você não sentir vontade, não espere sentir vontade. Simplesmente faça. Simplesmente faça. Porque Jesus vai estar lá te esperando no seu cantinho para poder te ouvir e falar: eis-me aqui, filho, estou te ouvindo. Eis-me aqui, meu filho, estou te ouvindo. Pode falar. Amém. Que os irmãos possam ter recebido essa mensagem e que possamos colocar em prática todos os dias, vivendo para Jesus
E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.